Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou escrevendo aqui o tema do livro de hoje. Deixa eu fixar ele aqui. Sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma live com mais um livro que me fez despertar para a consciência de prosperidade e de abundância. Gente, são tantos livros assim que a gente poderia, passar uns 6 meses aqui fazendo lives, estudando a fundo cada um desses livros. E não ia faltar assunto para a gente conversar, né? Para abrir a nossa mente para a realidade, né? Então, hoje eu venho falar do último livro, né? Que são As 16 Leis do Sucesso, que é, né, o livro As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill. Mas antes de começar a falar dos insights que eu tive com esse livro, eu queria lembrar vocês que na próxima semana nós vamos ter a Semana do Despertar, a sua nova vida. Vão ser 7 lives onde eu vou trazer a minha vivência, a minha experiência, eu vou trazer exercícios, ferramentas de como você pode transformar a sua realidade. Aquilo que você não está gostando na sua vida, você pode transformar ela usando essas técnicas e ferramentas que eu mesma usei na minha vida em várias áreas, em várias ocasiões e que funcionaram para mim e para várias pessoas. Então, serão 7 dias, tá? Se você quiser assistir, clica lá no link da bio, você vai ser direcionado ao grupo de WhatsApp, ao grupo de alunos de WhatsApp, tá? Onde você vai ser avisado do horário das aulas, vai receber materiais complementares, vai receber áudios, vídeos, enfim, indicações de outros livros, de vídeos. Então, se você quiser participar e ficar totalmente ligado, né, despertar também para uma nova vida, clica lá no link da bio e eu te espero no dia 5 de maio, tá bom? Então, voltando aqui, né, as 16 Leis do Sucesso, que é este livrinho aqui, né? Ele é bem mais grosso do que os outros 2 livros, né, que a gente viu ontem e anteontem, né? Ele é um livro muito legal, mas ele é muito legal de ler, assim, tem várias coisas marcadas, enfim, é muito legal e flui, né? O assunto, assim, você começa a ler, é difícil você parar, né? Eu já li, principalmente os primeiros capítulos, já tem marcações, enfim. Então, eu queria falar desse livro, é que essa filosofia, né, a filosofia que deu origem às leis do sucesso, ela é mais conhecida como a Lei do Triunfo, tá? Ela foi escrita por Napoleão Hill, originalmente, que foi, na verdade, um repórter contratado por Andrew Carnegie, que era um cara milionário na época dele, ele um industrial, enfim, ele tinha muito dinheiro, né, na época dele. E ele, o Carnegie, reconheceu que o maior tesouro que ele tinha era o conhecimento de como, né, dos princípios que levaram ele a acumular tanta riqueza. E ele tinha esse conhecimento, né? Então, ele deu a Napoleão Hill, que era um jovem repórter na época, a oportunidade de entrar em contato com várias mentes brilhantes da época, né? E explorar essas mentes e descobrir ali os segredos do sucesso, né? E essa pesquisa que Napoleão Hill fez durou 2 décadas, 20 anos, né? Onde ele pôde entrevistar mais de 500 líderes, personalidades da época, Henry Ford, um monte de pessoas, né, que na época dele eram pessoas de alto nível, de alto padrão. E ele publicou esse livro em 1928, tá? E eu falo que esse livro aqui, ele é grossinho assim, gente, mas o original dele, né, A Lei do Triunfo, ele contém 8 volumes, tá? 8 volumes, tá?
E essa versão aqui é uma adaptação. Ela é uma adaptação do original, feita por Jacob Petri, tá? E reuniu os principais princípios, né, descobertos por Napoleão Hill e de uma forma prática e aplicada nos dias de hoje. Então é como se fosse uma adaptação, um resumo, tá? Mas que contém ali o cerne da obra original, que foi a Lei do Triunfo, tá bom? E esse livro aqui, assim, o meu objetivo não é falar das 16 leis, tá bom? O meu objetivo aqui é trazer aquilo que mais impactou a minha vida, né? O que fez a maior diferença para mim, o meu maior insight com esses livros, né? Então, eu vou falar aqui do que para mim foi o mais importante, que foi o primeiro princípio, a primeira lei do sucesso, né, que é o primeiro capítulo desse livro, que eu reli diversas vezes e apliquei na minha vida, né? E o que ele fala que essa primeira lei é você ter um propósito definido. Sem você ter um propósito, um caminho a seguir, você não vai chegar a lugar algum. Não adianta você conhecer todas as leis do universo, não adianta você andar com todas as pessoas mais ricas do mundo, você não vai chegar a lugar nenhum se você não souber o que fazer com a sua vida, tá? E isso pra mim foi assim um grande despertar, né? Porque eu sempre cresci num lar tradicional, sabe? Eu sempre tive bons estudos, boas oportunidades de estudo, né? Porque a gente cresce, né? Pelo menos na minha época, a gente crescia com aquela ideia de que a gente precisa estudar, passar por todos os níveis de estudo, nível básico, fundamental, superior, médio, e conseguir um bom emprego e ficar nesse emprego, se você for um bom funcionário, até se aposentar, né? Essa era a ordem correta das coisas, né? Estudar, entrar numa boa faculdade, depois sair e conseguir um bom emprego e ficar lá nesse lugar até se aposentar. E eu jamais me perguntei qual era o objetivo da minha vida, o que eu queria para mim, o que eu queria ser, o que eu queria fazer da minha vida, né? E é justamente isso que faltou e é o começo de quem realmente quer alcançar o sucesso. É saber para onde quer ir com a sua vida. Saber o que é importante para você. Saber o que é importante, o que você busca da vida, né? E essas perguntas eu não me fiz lá atrás. Eu simplesmente segui o que eu deveria seguir, né? O que foi me ensinado a seguir, né? Então, lá na frente, assim, depois de ter passado por todas essas etapas obrigatórias, né? E inclusive ter feito mestrado, pós-graduação, doutorado, eu comecei a perceber que algo não ia bem comigo. Eu não me sentia feliz. Eu comecei a sentir sintomas tradicionais, né, de ojeriza a domingo à noite, de querer muito que chegue a sexta-feira, de querer muito que cheguem as minhas férias. E eu achava isso tudo normal. Achava isso tudo muito normal, porque todo mundo que eu conhecia dizia que era normal. E todo mundo passava por isso também, né? E aí, cara, começou a acontecer até assim, as coisas foram piorando, eu comecei a ter problemas de saúde, eu comecei a ficar estressada, eu comecei a ter problemas do estômago, principalmente depois que meu primeiro filho nasceu, né? E aí a gente começa a se questionar várias coisas, eu comecei a me questionar várias coisas, né? E eu não entendi, assim, o porquê que eu não estava satisfeita com a minha vida. E muitas pessoas me diziam que eu deveria agradecer, né, por tudo que eu conquistei, o fato de eu não estar satisfeita não significa que eu não era grata por ter conseguido chegar onde eu queria, né? Mas depois, ao começar a ler esse livro, estudar esse livro, eu entendi, né? Porque quando a gente não tem um propósito na vida, quando a gente não sabe o que fazer com a nossa vida, não se conhece,
não sabe aquilo que vai deixar a gente preenchido, que vai nos fazer com sentido de contribuição verdadeira no mundo, a gente vai ficar o tempo todo dissipando energia, né? Dissipando pensamento, dissipando energia, matando um dragão por dia e a vida vai seguindo, né? Até o final. Então, sem nós termos metas claras, específicas e atingíveis, né? E sem um plano para conseguir atingir essas metas, ninguém alcança o sucesso. A gente só alcança o fracasso e, pior, ainda acha que é normal. Bom, entender isso, né, e buscar um propósito para minha vida, não qualquer coisa ou o que a sociedade achava que eu deveria buscar, foi o início para eu reescrever a minha história, tá? Que eu vinha de uma falência financeira total. E foi nesse momento, assim, que eu comecei a me questionar diversas coisas, né? Porque eu sempre fui uma ótima aluna, sempre fiz tudo que as pessoas me falavam para fazer, enfim, e tava naquela situação. E eu não entendia. E eu queria entender o porquê que eu tinha chegado naquela situação, mesmo fazendo o que as pessoas me diziam para fazer, né? E o livro, né? Esse primeiro capítulo, que eu disse que li e reli várias vezes, ele ensina como a gente encontrar um propósito, né? Apesar que tem outros capítulos lá na frente que tem exercícios mais profundos, mas o primeiro capítulo, falando do propósito definido, ele é tão profundo, ele é tão verdadeiro, que só com esse capítulo, pra mim, já foi a chave da virada pra minha vida, sabe? Pra eu reescrever, dar uma reviravolta realmente na minha vida, sabe? E nessa busca por me conhecer, nessa busca por saber onde que eu havia errado, o que que eu havia feito de errado, em que momento eu me perdi ali, né? Eu comecei a ler esse livro, eu comecei a olhar para trás e comecei a reviver os meus sonhos do passado. O que que eu pensava, o que que eu queria fazer, né? Quando eu era lá jovem, adolescente, criança, né? Quando as pessoas perguntam o que você vai ser quando crescer, né? E eu comecei a revisitar esse meu passado constantemente, comecei a olhar para dentro de mim, né? Tentar me reencontrar, porque algo muito comum que acontece com as pessoas, pelo menos as pessoas que eu atendo, é que quando a gente pergunta assim, mas o que você quer para sua vida? A pessoa não sabe. A pessoa já não sabe mais, a pessoa já se perdeu tanto de si que ela nem sabe mais o que ela gosta de fazer ou o que ela queria fazer quando era criança, porque se perdeu pelo caminho, sabe? E é muito comum, eu mesma passei por isso. E é um processo, né? É um processo de descoberta, de autodescoberta, de redescoberta mesmo, né? Porque a gente acaba se esquecendo dos sonhos que a gente tinha quando era criança, né? Então, quando eu comecei a olhar para trás, assim, e aí seguindo os exercícios que ele passa, eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever quem era a Simone do passado, quais eram os sonhos que ela tinha, o que ela queria ser. E aí eu comecei a escrever, né? E antes de eu fazer a minha formação em coaching, né? Que a minha formação em coaching, assim, acelerou e muito esse processo de autodescoberta, porque na formação em coaching eu também fiz uma formação em analista de perfil comportamental. E essa formação, ela acelerou, assim, 1000 vezes a minha redescoberta, a descoberta dos meus talentos, a descoberta do que era importante para mim, dos meus valores, de como eu gostava de me comportar, de qual era o ambiente de trabalho onde eu me sentia mais à vontade, mais natural, exercendo os meus talentos. Então, antes de eu passar por essa formação de coaching, eu fiz os exercícios desse livro, que só esses exercícios já fizeram abrir a minha mente para achar um propósito para minha vida. Porque eu me sentia uma verdadeira inútil, sabe? Sabe o ponto de você não se sentir merecedor nem do teu salário? Para que eu tô recebendo esse salário se eu não me sinto contribuindo como eu poderia contribuir? E não foi por falta de tentativa. Eu tentava realmente me enquadrar naquele ambiente, naquele trabalho, mas eu não conseguia.
E eu achava que o problema era comigo, que eu tinha algum problema psicológico, que eu precisava fazer terapia, porque eu não conseguia ter saco, ter paciência para fazer uma atividade profissional que eu achava que era o sonho da minha vida. Né? E aí, depois dessa redescoberta, eu entendi muita coisa sobre mim, né? Muita coisa sobre a Simone que escolheu esse caminho, né? Na verdade, que não era eu. Eu fui influenciada pelo ambiente, pela cultura, enfim. E eu vou falar desse método agora para vocês, tá? Então, se você quer ser bem-sucedido na vida, é imperativo que você saiba aonde você quer chegar, tá? É imperativo que você saiba aonde quer chegar. E o Napoleão Hill, ele conta, né, a história de Henry Ford, né, o pai da Ford, né, que era um dos homens mais poderosos da época dele, né, e ele conta que Ford, ele, no início da sua carreira, ele trabalhava numa oficina mecânica. E nessa oficina mecânica, ele tinha um grande amigo. E esse grande amigo dele, ele conta que era um amigo muito inteligente e altamente competente, né? Todo mundo concordava nesse aspecto, de que o rapaz lá era altamente competente, muito inteligente. E passado alguns anos, né, algumas décadas, Napoleão Hill não, Henry Ford se tornara um dos homens mais ricos do mundo. Enquanto o amigo dele, que era extremamente inteligente e competente, permanecia no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar. Então, o que diferencia, né? O que diferencia essas pessoas, né? Por que uma tem sucesso e outra não? Né? Será que é sorte? Será que é QI? Não, segundo Napoleão Hill. Segundo os estudos que ele fez com essas pessoas, ele descobriu que as pessoas, que 95% das pessoas que não conquistaram sucesso na vida, elas não tinham claro o que elas queriam da vida, não sabiam o que iam fazer da vida, né? E as outras 5%, apenas 5% que conquistavam o sucesso, sabiam exatamente onde queriam chegar, e além de ter esse propósito definido, eles também tinham um plano de como conseguir esse propósito, chegar nesse propósito, né? Então, é muito claro isso, é muito óbvio isso, que, né, os 95% das pessoas, elas seguem a manada, assim como eu seguia também, né? Seguem o plano de outras pessoas, que, como eu falei, é estudar, crescer, estudar, fazer faculdade, ter um emprego e se aposentar nesse emprego, né? Então, elas passavam a maior parte da vida delas se perdendo nessas tarefas diárias, né, na correria, sem ter noção do que verdadeiramente buscavam para a vida delas, né? Assim como eu. Ao contrário daqueles 5% das pessoas que sabiam exatamente onde queriam chegar. Essa era a diferença. E Ford sabia muito bem onde ele queria chegar. Tá? Então, ele buscou isso, ele tinha um plano para chegar a isso, ele tinha uma ideia e foi atrás dessa ideia, tá? Então, ele diz que as pessoas que se destacavam das outras, em algum momento da sua história, elas acordavam, sabe? Elas acordavam, como aconteceu comigo, né? E normalmente, as pessoas acordam quando estão passando um perrengue bem grande, que foi o meu caso, né? E no meu caso, assim, o fato do meu filho ter nascido e eu ter passado por toda uma situação assim difícil financeiramente me fez acordar, entender e querer entender o porquê que eu estava passando por aquilo, né? Ali foi o caminho, foi o começo da subida de novo, né? E eu vejo também que tem pessoas que falam que a família e os filhos, elas são uma carga. E é por causa da família e dos filhos que elas não conseguem avançar. Mas tem outras pessoas, como eu, que por causa da família, por causa dos meus filhos, e isso é o verdadeiro motivo para eu querer estar em outro lugar, querer estar em outro patamar na minha vida, né? Então, vai da mentalidade de cada um, né? E mais uma vez, né, depois desses 2 outros livros que a gente leu, mais uma vez a gente percebe que
A nossa mente, ela tem a capacidade de criar ou de destruir o nosso futuro, baseado naquilo em que a gente acredita como verdade, naquilo que a gente acredita ser a regra, né? Ser a vida. Então, é fundamental a gente saber o que está aqui dentro, tá? E esse propósito, né? Esse propósito que a gente precisa ter para alcançar o sucesso, ele precisa ser bem claro e bem específico, tá? Por quê? Porque quando a gente tem um objetivo claro e específico, a gente cria um esforço ao redor desse propósito para a gente alcançar esse propósito, tá? Tem o foco, a gente coloca o foco, né, naquele assunto que a gente quer dominar, naquele lugar onde a gente quer chegar. Então a gente organiza o conhecimento em torno dele, começa a organizar tempo, começa a organizar ações em torno desse propósito. Tudo que a gente faz é por causa desse propósito. Isso cria poder para as pessoas, né? Para quem tem um propósito. No meu caso, lá atrás, eu tinha um propósito. Eu tinha. O meu propósito era terminar meu curso técnico. Eu terminei. Entrar numa boa empresa. Eu entrei numa ótima empresa. Fazer uma boa faculdade. Eu fiz uma excelente faculdade, uma das melhores do país. Fazer mestrado e fazer doutorado. Eu também fiz. Então, Simone, então você atingiu o seu propósito. Atingiu o meu propósito. Mas o meu propósito, o que eu queria, eu atingi. Mas com que objetivo? Eu queria fazer uma faculdade. Alguma faculdade, né? Não necessariamente aquela que iria usar os meus talentos, aquilo que eu vim oferecer no mundo, né? Eu queria fazer uma faculdade. E eu fiz uma faculdade. Ponto. Realizei o meu sonho? Criei a minha realidade? Criei. Mas aquela realidade me levou ao sucesso? Não. E por que não? Porque eu não me conhecia. Eu simplesmente queria fazer uma faculdade, fiz a faculdade, pronto, acabou. Fiz a faculdade, fiquei ali. E agora? O que eu faço? Não tinha um propósito, não me conhecia, fui fazendo o que as pessoas falavam que tinha que fazer e eu vejo que a maioria das pessoas, elas vão nesse nível, elas vão nesse fluxo, elas vão no fluxo da manada. Elas não têm a capacidade de pensar por conta própria, elas não se conhecem e aí vão criando lá aquela realidadezinha lá básica, medíocre, né, mediana, porque as outras pessoas também são assim, né? As outras pessoas também criam esse tipo de realidade e tá tudo bem, você tá fazendo o certo. Esse foi o meu erro, não me conheci, né? E quando a gente tem esse propósito, mas baseado no objetivo certo, no autoconhecimento, a gente cria poder, a gente cresce, né? Então, se você quer crescer, se você quer ter sucesso na vida, você precisa se destacar, né? E para se destacar, você precisa ter um propósito firme, inabalável, tá? E jamais se desviar dele, porque isso vai criando poder, né? E aí você vai criando o seu poder pessoal, porque você vai se especializando, você vai ali, tudo que você faz é focado naquele objetivo, e é ali que você quer chegar e não tem nada que te tire daquele caminho. Então, aos poucos, você vai criando o seu poder pessoal, né? E aí, quando você tiver com o poder pessoal bem destacado, né, as pessoas vão querer você. As pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão querer contratar o seu trabalho, vão querer trabalhar com você. Mas você precisa primeiro ter um propósito inabalável e se desenvolver ao redor desse propósito, tá bom? E aí, a partir do momento que você tem um poder pessoal tão forte, né? O seu poder, ele extravasa, ele se torna um poder coletivo, né? Isso que eu te falei, que as pessoas vão querer você, vão querer trabalhar com você, vão querer te ouvir, vão querer estar perto de você, porque sabem do seu poder, sabem do quanto você, aquilo que você que o seu conhecimento, ele tá em bases fortes, então as pessoas vão te querer, tá? E aí você passa a ter um poder coletivo.
E um exemplo muito interessante que Napoleão Hill fala no livro aqui é o exemplo, vamos dizer que você tem 15 anos, tá? E você acabou de ganhar sua primeira guitarra. E aí o seu sonho é ser o próximo guitarrista dos Guns N' Roses. Qual é a probabilidade de você, com 15 anos, acabando de ganhar a primeira guitarra, conseguir essa proeza? 0 de probabilidade, concorda? E o que você precisa fazer então? O que você precisa fazer? Se essa pessoa, se esse adolescente realmente tiver um propósito muito definido, eu quero ser o guitarrista dos Guns N' Roses, eu quero você e custe o que custar, eu vou chegar lá. Então o que ele vai fazer? Ele vai precisar treinar muito, durante muitas horas, durante muito tempo. Vai ter que começar, quando ele começar a dominar a arte da guitarra, ele vai começar a se apresentar, a se mostrar para o mundo, a se apresentar em pequenos bares, não sei, em pequenos locais. E aí ele vai criando aquele poder pessoal, vai demonstrando aquele poder, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e continua estudando e continua treinando indefinidamente ali, né? Porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E ele vai alcançar esse propósito, custe o que custar. Então ele continua se desenvolvendo, ele continua treinando, ele continua fazendo a parte dele. E vai chegar um momento, dali uns 20, 30 anos, não sei, que ele vai ficar tão conhecido e tão bom naquilo que ele faz, que é bem provável que ele consiga ser chamado para ser o guitarrista dos Guns N' Roses. Porque o poder pessoal dele ficou tão forte, ele cresceu tanto, que as pessoas vão querer ele. Né? Aí ele vai criar um poder coletivo. Né? Aí ele vai começar a juntar outras pessoas com mesmos talentos e criar um poder maior, né? No caso da banda dos Guns N' Roses. Né? Então, o primeiro passo para você ser bem sucedido é criar um propósito inabalável e saber muito bem aonde você quer chegar. Muito bem, tá? E por onde começar a definir um propósito? Pela mente. Porque Napoleão Hill também fala, assim como o Joseph Murphy do Poder do Subconsciente e o Wallace D. Waters da Ciência de Ficar Rico, que tudo começa pela mente. Toda a criação, ela tem 2 passos. Toda a criação, ela passa por 2 processos. O processo de criação mental e, a partir daí, o processo de criação física. Não tem como você criar um prédio, uma ponte, sem primeiro você ter ideia de como vai ser aquele prédio e aquela ponte, né? Então, para você ter um propósito definido na sua vida, você vai ter que se dedicar a buscar essas respostas dentro de você. Isso é algo que você não tem como terceirizar. Isso é algo que você não vai fazer, não vai conseguir se você não olhar para dentro de si. Se você não parar de ouvir as pessoas, se você não parar de ouvir o que a sua vizinha acha que você deve fazer com a sua vida, se você não parar de ouvir o que seus pais querem para você e olhar para dentro, você jamais vai desenvolver um propósito que tem a ver com você. E sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu comigo. Você vai conseguir até realizar o que você quer, mas vai chegar lá na frente, você vai se sentir vazia. Você vai sentir um vazio aqui dentro. Vai sentir que você não está sendo tudo aquilo que você poderia ser. Vai se sentir subutilizado ou subutilizada, que era como eu me sentia. E vai achar que é normal. E não é normal, tá? Então, para começar a achar um propósito, você precisa buscar no seu passado quais eram os seus sonhos. O que você pensava a respeito de você mesmo, você mesma, quando fosse adulto, quando estivesse trabalhando. Comece a pensar isso, tá? E aí ele fala uma frase que eu acho muito legal, que é assim: cada um de nós possui latentes e subdesenvolvidas as sementes da sua missão de vida. Apenas depois de descobrirmos e cultivarmos essas sementes,
poderemos cumprir nossa vocação específica e dar uma contribuição autêntica e singular no mundo. Então você precisa fazer o seu dever de casa, não tem como outra pessoa fazer por você, tá? O mal das pessoas é esse, o mal das pessoas é delegar aquilo que deveria ser de sua responsabilidade. É achar que outras pessoas têm a resposta para aquilo que você quer. E as outras pessoas, elas têm uma visão de mundo diferente da que você tem. Tem desejos diferentes do que você tem. E elas vão dar o olhar delas sobre isso. E que pode necessariamente não ser o melhor para você. E quase nunca é. Né? Então, descobrir aquilo que é único em você e usar isso para fazer a diferença no mundo deve ser o seu objetivo, assim, pelos próximos, não sei quanto tempo vai durar, mas o seu principal objetivo a partir de agora é descobrir quem você é e descobrir o seu propósito na vida, tá? Porque quando a gente faz isso, gente, imagina quanto tempo eu perdi na minha vida, né? Quanto dinheiro eu perdi na minha vida, porque eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Eu tenho certeza que você não quer mais perder dinheiro, não quer mais perder tempo e você quer começar a dar certo, né? Então, quando você definir esse propósito, tá? O que vai acontecer? Quando você já souber o que você quer da sua vida, a sua mente subconsciente ela vai começar a ficar atenta a fatos, a informações, a oportunidades úteis e necessárias para você seguir em frente com esse propósito, para realizar esse propósito, tá? E deixa eu ver aqui na minha colinha. Sabe o que eu fiz, gente, para começar a entender quem eu era? Eu comprei um caderninho, comecei a escrever tudo aquilo que eu fazia com facilidade. Tudo aquilo que eu gostava de fazer, que eu fazia assim, que eu amava fazer. Eu comecei a escrever, listar mesmo, fazer um tópicozinho, uma bolinha e escrever. Eu gosto de fazer planilhas, eu gosto de contar piadas. Eu escrevi, fiz uma lista enorme, com várias folhas. Tudo aquilo que eu conseguia olhar para trás e lembrar, eu ia escrevendo ali. Né? E aí eu voltei a tantos episódios da minha vida, a tantos sonhos que eu tinha, que eu nem me lembrava mais, assim, que eu fiquei, nossa, como eu me perdi, sabe? Eu fiquei assim, caramba, como eu me perdi do meu caminho, né? Mas sempre há tempo pra gente recomeçar, né? E essa é a beleza da vida, né? A gente passa pelas provações, a gente passa pelas dificuldades justamente para evoluir, para acordar para a vida, né? E esse deve ser o nosso objetivo. A gente sempre tá em evolução, tá evoluindo e contribuindo também com a evolução de toda a humanidade, né? Então, continuando aqui com as leis do sucesso, né? A segunda informação importante que Napoleão Hill descobriu ao estudar as mentes mais poderosas da sua época foi que a maioria absoluta desses 95% que não chegavam a lugar nenhum, eles estavam envolvidos com algum trabalho de que não gostavam, né? Essas pessoas que não conseguiam o sucesso, elas estavam envolvidas em trabalhos de que não gostavam, tá? Isso aí, fala ele, que revela muito sobre o que precisamos levar em conta na hora de definir o nosso propósito de vida, que são os nossos talentos, aquilo que a gente tem de talento natural, né? A nossa vocação. E aí, voltando ao exemplo do guitarrista dos Guns N' Roses, né? Qual é a probabilidade dele conseguir essa posição de vocalista dos Guns N' Roses se ele não tiver talento nenhum para música? De novo, 0. Por quê, gente? Porque assim, quando a gente tem um talento natural dentro de uma atividade, é muito mais fácil pra gente desenvolver aquele talento, porque já tá ali latente, né? Como eu li aquela frase,
da missão de vida, já está ali latente, já está ali subdesenvolvido. É diferente de você começar do zero a treinar uma habilidade. Não que você não vá conseguir, porque nós conseguimos fazer qualquer coisa nessa vida. Só que imagina só, se o rapaz não tem nenhum talento para música, ele vai conseguir passar 10, 15, 20 anos estudando, sei lá, 12 horas por dia algum instrumento, no caso da guitarra, muito provavelmente ele não vai ter, ele vai ser aquela empolgação inicial e depois vai se perder. Porque ele não vai conseguir se desenvolver, ele vai ter que ter um esforço muito maior, né? Ele vai ter que se esforçar muito para conseguir se destacar como um guitarrista não tendo talento naquela área, né? E se ele não tiver um propósito muito forte, uma crença muito forte de que ele vai conseguir, muito provavelmente ele vai desistir, e muito rapidamente, né? Então, o seu propósito de vida, ele deve ser em torno de uma atividade na qual você já tem um talento natural, né? Porque isso já vai lhe dar uma vantagem e uma facilidade enorme na hora de se desenvolver, na hora de desenvolver esse propósito, né? Esse talento, né? E aí o Joseph Murphy, no Poder do Subconsciente, né? Ele fala que para se conseguir riqueza, o estilo descansado é o melhor. E por que ele fala isso? Porque quando a gente está fazendo algo que envolve o nosso talento, a gente faz de forma mais descansada, né? Porque envolve pouco esforço. Sabe? Quando você está fazendo alguma coisa que você gosta muito e que você tem facilidade de fazer, às vezes a gente se perde naquilo, né? Passam-se várias horas e a gente nem percebe que está fazendo aquilo. Então, é como se você tivesse descansado mesmo, é como se você estivesse ali fazendo um hobby, brincando. Então, quando você desenvolve o seu propósito ao redor do seu talento natural, é muito mais fácil, é muito mais descansado, as coisas já acontecem muito mais fáceis para você, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer essa listagem das coisas que eu tinha facilidade em fazer, né? Assim, são muitas coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho facilidade, tá? E quando eu fiz a minha formação em análise de perfil comportamental, foi ali que eu me balizei para definir a minha missão de vida, porque ali ficou muito claro, né? Quando você usa uma ferramenta que é usada ao redor do mundo todo por empresas para escolher profissionais que vão trabalhar, né, escolher os seus colaboradores baseados no seu perfil, né, aquilo ali ficou muito claro. Quando eu vi aquela ferramenta, ficou muito claro para mim quem eu era e por que eu tinha certas atitudes, porque eu agia de determinadas maneiras, porque eu não gostava de determinadas situações, né, que eu achava que eu era errada. E eu nunca fui a pessoa errada. Eu sempre fui a pessoa certa, porém, nos lugares errados. Mas, felizmente, como diz a Bíblia, quem bate, a porta se abre, né? E eu bati. E eu busquei e encontrei e estou encontrando o meu caminho, né? E garanto para vocês, assim, que é muito mais recompensador e muito mais descansado, né? Muito mais fluido. Parece que a gente entra no fluxo da vida mesmo quando a gente encontra o nosso caminho, né? E então você tem que observar qual é o seu talento. Se você também não sabe por onde começar, se você não consegue parar um pouquinho e pensar, refletir sobre quem você era quando criança, o que você pensava sobre você, sobre onde você queria chegar lá atrás, eu sugiro fortemente que você faça uma análise do seu perfil com uma ferramenta dessa, com uma ferramenta de análise de perfil dessas, tá? Porque as coisas vão ficar muito claras para você, tá? E no livro ele fala o seguinte, ele fala que para você descobrir o seu propósito, né? Você precisa saber, dentro desses 4 segmentos que eu vou falar agora, onde está o seu talento, tá?
O primeiro segmento é a natureza física. A natureza física do seu talento, né? Onde está a sua habilidade natural? O que você faz melhor do que as outras pessoas, né? Pelo que as pessoas te procuram, né? Sabendo que você faz aquilo com muita facilidade, por exemplo. Anota essas perguntas para depois você responder, tá? Para você tentar descobrir onde que está teu talento, a tua habilidade natural, né? E porque quando a gente está fazendo alguma coisa dentro dessa atividade, dentro dessa vocação, naturalmente há um relaxamento das nossas tensões, a gente fica relaxado e aí tudo se conecta, tudo flui. A gente tem um alto desempenho nessa tarefa, né? Quando a gente está fazendo aquela habilidade que a gente tem mais identificação, né? Então, dentro da natureza física, onde que está a habilidade que você tem mais facilidade de desenvolver? Tá? Responde aí. O segundo elemento, né, o segundo segmento é a natureza emocional, tá? O que te motiva naturalmente dentro da área do seu talento? Por exemplo, vamos voltar ao exemplo do guitarrista. Quando o rapaz, né, o rapaz descobre, ele sabe que ele tem um certo talento dentro da área da música. Ele tem facilidade em identificar a partitura, de ler, ele tem facilidade em tirar a música de ouvido, não sei como é que fala, né? Então, assim, ele tem um talento para música. Só que dentro da área da música, qual é o instrumento que causa paixão nele? Né? No exemplo aqui do rapaz é a guitarra, né? A guitarra dentro da música, que ele tem facilidade de desenvolver dentro da música, a guitarra digamos que seja o que ele mais gosta de tocar, o instrumento que ele mais ama, que ele mais se dedica a conhecer, né? Então, dentro dessa grande área que você tem facilidade, qual é a sua paixão ali? O que você gosta muito de fazer ali, né? E o próximo segmento é a natureza espiritual. Ou seja, qual é o sentido de você tocar guitarra? Qual é o sentido do rapaz tocar guitarra? Né? O que ele sente, né? Qual é o legado que você quer deixar para o mundo com a sua vida? Com aquilo que você faz de melhor, tá? Qual é o benefício que você quer trazer para as outras pessoas e para a humanidade com o seu talento? Que benefício que você pode trazer, né? Então você tem que pensar, refletir, por que aquilo faz sentido para você? Por que você faz uma comida maravilhosa? Você se sente bem ali cozinhando, usando os melhores temperos. Por quê? Porque você você quer alimentar bem as outras pessoas, porque você quer que as outras pessoas se sintam confortáveis, se sintam acolhidas. Então, qual por trás desse seu talento, dessa sua paixão, qual é o sentido disso tudo? Uma coisa que você também tem que se questionar, tá? E, por fim, a natureza intelectual, né? Porque a gente vive no mundo físico, a gente precisa de grana. Então, como que você pode transformar tudo isso que você descobriu em renda? E aí vai começar um processo mais ativo, né? Um processo de você buscar pessoas que têm talentos iguais aos seus. Como que elas ganham a vida? Como que você pode melhorar isso? Como que você pode impactar mais pessoas com seu talento e ganhar dinheiro com isso, né? Então, você conhecendo esses 4 elementos, né? Você escrevendo mesmo, você descobrindo dentro desses 4 segmentos que eu passei agora, qual é o seu talento, você vai entender qual é o seu propósito. Você vai conseguir definir um novo rumo para a sua vida. E muitas vezes você não precisa nem sequer mudar de profissão. Muitas vezes você precisa desenvolver uma atividade diferente da que você desenvolve hoje. Então é preciso sim você olhar para dentro de si e jamais para fora. Não olhe para fora. O que pode ser bom para fulano pode ser horrível para você. E aí você acha que ele está ganhando dinheiro porque realmente dá dinheiro àquela profissão e você vai tentar desenvolver aquela profissão, chega lá na frente e quebra a cara. Porque você vai descobrir que não tem nenhum talento para aquilo e vai achar que foi enganado, vai achar que perdeu tempo e vai achar que não tem mais solução para você.
Então, olhe para dentro, tá? Comece a descobrir, olhe para o seu passado e comece a ver e descobrir quem você é de verdade, tá bom? Então, quando a gente atende ao chamado da nossa vocação, porque eu verdadeiramente acredito que quando Deus nos criou, quando a fonte de todas as coisas nos criou, Ele deu a cada um de nós uma vocação diferente, um talento diferente. Para quê? Para que cada um de nós ajudássemos uns aos outros, tá? A evoluir a humanidade como um todo, né? A fazer com que a humanidade e o planeta cresça como um todo. Então, quando a gente está atendendo a esse chamado da nossa vocação, lá no fundo a gente sente que tem significado na nossa vida, né? A gente sente que realmente faz sentido aquilo que a gente está fazendo e é extremamente recompensador ser pago por aquilo que você já faz bem naturalmente, né? Por aquilo que você já ama fazer naturalmente. Imagina se você é tão bom naquilo, assim, conheço o caso, gente, de uma pessoa que ela era faxineira, tá? Era servente, né? Faxineira de uma empresa. E ela cozinhava muito bem. Além disso, ela vendia doces, né? Ela vendia uns bombonzinhos, assim, que eram, nossa, maravilhosos, maravilhosos. E ela fazia com todo cuidado, com todo amor, dava pra perceber na embalagem, sabe? Tudo bem feito e tal. E era tão bom, e era tão gostoso aquilo, que eu lembro que ela foi contratada para trabalhar numa casa de festas, algo assim, sabe? Então, ela conseguiu progredir, conseguiu crescer. Eu não sei o que aconteceu com ela depois disso, mas eu sei que quando ela saiu, né, desse emprego onde ela exercia essa função de servente para fazer o que ela gostava, ela estava tão feliz, ela quase não acreditava que ela ia estar sendo paga para fazer algo que ela amava, né? Então, assim, realmente vale a pena e é recompensador ser pago para fazer aquilo que a gente já faz naturalmente bem, né? E o sucesso, ele sempre chega mais rápido para quem tem paixão pelo seu trabalho. Isso é fato, isso é fato. Não é fácil, não é uma coisa simples você descobrir o seu talento, a sua paixão, tá? E principalmente não é fácil se redescobrir, né? Quando a gente vive há muito tempo um mundo fora de nós, é muito complicado, é difícil realmente entender o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente se perde de nós mesmos. É um processo complexo, mas é extremamente recompensador quando a gente encontra de novo o nosso caminho, sabe? É um trabalho árduo, né? Mas de trabalho árduo e boas intenções, né? Aliás, com trabalho árduo e boas intenções, isso não é suficiente para nos conduzir uma vida de sucesso, né? Então você precisa ter um propósito bem definido e saber onde quer chegar por trás disso, né? Porque quantas pessoas que a gente conhece, que tem talento, que a gente vê que é bom naquilo, mas não sabe onde quer chegar e acabam vivendo vidas difíceis, né? Vidas desafiadoras. Então você tem que ter, além de conhecer o seu propósito, você tem que saber onde você quer chegar com esse propósito, né? E depois que eu realmente identifiquei, né, o meu verdadeiro propósito, que é a primeira coisa que você precisa desenvolver se você quer chegar ao sucesso, é saber onde quer chegar. E é a partir daí que entram as outras leis, né? Porque não adianta falar das outras leis se você não sabe o que quer fazer, porque vai ser trabalho em vão. Só que aqui, né, eu me propus a trazer aquilo que me fez despertar, e o que me fez despertar realmente foi saber qual era o meu propósito de vida, e que eu achava que eu tinha, mas o mundo estava me mostrando que não. Pelos meus sentimentos, por tudo que eu estava passando, pelas dificuldades, eu descobri que eu não tinha nenhum propósito na vida. Tá bom? E aí quando caiu essa ficha pra mim, muita coisa passou a fazer sentido na minha vida, né? Foi aquele, entendi,
né? Muita coisa você faz sentido para você, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, tá bom? Então é isso, gente. Foram esses 3 livros que me despertaram, assim, que mais me despertaram, né? Que eu li e reli diversas vezes, assim, e toda vez que eu leio, eu sempre aprendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? E aplicando também os exercícios que tem nesse livro e de outros também. Eu comecei a estudar PNL, né? Que é a programação neurolinguística, com Tony Robbins também, que é um autor que eu amo de paixão, né? E muitas dessas técnicas do Tony Robbins de programação neurolinguística eu tô levando para o meu curso, que eu vou abrir as inscrições no dia 11 de maio, que é o Alquimia da Prosperidade, tá? E nesse curso a gente vai trabalhar a questão do autoconhecimento. O primeiro módulo desse curso, do meu curso, é justamente essa questão da autodescoberta, do autoinventário, de você começar a olhar para dentro de você e descobrir aquilo que faz sentido para você e não o que as pessoas acham que é o melhor para você. Então no meu curso vai ter ferramentas, vai ter exercícios, vai ter apostilas, a gente vai ter encontros ao vivo para realmente pegar firme, né? Para eu pegar firme com vocês e encontrar um caminho. E só a partir do caminho, encontrar esse caminho ideal, que a gente vai começar a treinar a mente, né? Começar a treinar com exercícios, com técnicas de PNL, para te levar a criar a realidade que você quer, tá? Mas antes do curso, eu queria falar para vocês que na próxima semana, no dia 5, vai começar um curso gratuito, tá? Que é o início do despertar. Tá? É a semana do despertar, a sua nova vida, né? Que é um curso que eu já vou trazer muita coisa que tem dentro do meu curso pago, né, que é o Alquimia da Prosperidade. Então, na semana do despertar, eu já trago muito conteúdo, muito exercício, que é para quem já quer começar a sair desse padrão, dessa vida padrãozinho que vive, cheio de dificuldade, cheio de problema e achando que é assim mesmo porque todo mundo passa por isso, e não é. A vida não é isso. A gente veio aqui para crescer e levar a humanidade toda junto conosco. Então, se você quer participar desse curso gratuito, vai lá no link da minha bio, se inscreve na página, entra no grupo de alunos, e é nesse grupo de alunos que eu vou passar todas as informações, tá? Os horários, vou passar material complementar, vou passar áudios, dicas de livro, de vídeos, enfim, lá dentro do grupo de alunos que a gente vai começar a ter esse contato mais próximo, e eu quero realmente te ajudar a despertar, né? A despertar para uma nova vida, tá bom? E amanhã nós teremos a nossa última live com a Simone. Ela estava até aqui, a Simone Mior, que é uma psicoterapeuta maravilhosa. Ela é especialista em relacionamentos e ela vai dar um parecer técnico, né? Ela vai falar, assim, a visão dela, a visão profissional de como os nossos pensamentos podem afetar a nossa realidade. Então, não perca, amanhã tá imperdível. A gente vai fazer esse fechamento amanhã com a visão da Simone, tá bom? Então é isso. Tenham uma ótima noite. Obrigada a todos. E até amanhã nesse mesmo horário, às 8h07.